Não, é 7h30, né? Eu sou pontual, eu gosto. A câmera, eu vou ter que fazer aquele mesmo processo, né? Porque daí saiu a live. Pronto. Apareceu, né? Não, pra mim não. Oi. Beleza, fazendo o teste aqui. Mas pra mim não apareceu não, aqui nada aqui não. Ele sai. Tá, Sai do poder de novo. Vai passar pra aí. tá, você quer que eu feche? Pode iniciar, tá tudo certo. Já você tá assistindo lá. Mas eu não tô vendo nada. Ah, sim, não esquece que você tá vendo. Tá tudo bem? Ok, apareceu aqui agora. Ok, agora vai, né? Beleza? É isso mesmo. Ok, eu sou Miro Veloso. Estamos mais uma vez aqui no nosso Mentalize. Nosso entrevistado de hoje, com muita alegria, eu quero agradecer ao empresário Altair Grobério. Não foi fácil trazer o homem aqui, mas eu tenho a grata satisfação e alegria. Altair, deu certo, viu? Ó, você tá aqui, ó. Que beleza. Altair, seja bem-vindo. É um prazer muito grande de ter você aqui conosco, meu irmão. Boa noite, Miro. Boa noite toda a sua audiência. Eu quero agradecer a oportunidade. A gente está batendo esse papo aqui. Já que tem mais de 15 anos de Trancoso, eu tenho mais de 40 e a gente gosta muito desse lugar. Abençoado. Altair, eu quero dizer que para esse podcast funcionar hoje, né, tem alguns amigos seus, né, que chegou junto com a gente e eu quero iniciar falando aqui do Paraíso dos Pães, nossos amigos Neide e Cleiton, certo? Nosso amigo da Multigás Distribuidora, certo? Também junto com a gente. NK Mídia Digitais, Papelaria ABC, nosso amigo Léo, pertinho de você. Agradecer a Teia, nossa amiga Sóis e as Óticas Dantas. Altair, nós estamos aqui para bater um papo. Conversar com você não é fácil, porque você é uma enciclopédia ambulante, é um homem de muitos conhecimentos. Quantos anos Altair tem de Trancoso? Chegou aqui quando? Como chegou aqui? Essa é a curiosidade de muita gente, né? Você hoje é um homem, graças a Deus, bem-sucedido, um homem que já tem o seu lugar na sombra, não é? Um homem com um legado, um homem conhecido como Altair da Italuísa, mas já me contaram que Altair não chegou aqui sendo Altair da Italuísa. Dá uma pré aí de como foi sua chegada, de onde que você veio, né? Quem é Altair Grobério? Ô Miro, eu sou Altair José Grobério, sou pai de Amanda, pai de Gabriel, sou avô de Angelina e estou marido de Ariagna há 32 anos. Sou neto de madeireiro, filho de madeireiro, irmãos de madeireiro. Aberto aí, tá E beleza. também madeireiro. Minha família começou a andar por essas bandas aqui nos idos de 1984. Veio meu pai, Anildo José Grobério e Narciso Grobério. Certo. Depois começaram a vir todos os irmãos. E eu me fixei aqui em 1992. 1992. Certo. Pra cá, e trabalhando sempre com a minha esposa, a gente montou um açougue. Sim. Nós ficamos 7 anos com o açougue. Depois tivemos a oportunidade de começar a administrar a Casa do Leite. Do Leite. Casa do Leite, onde papai tinha montado para vender os produtos lá da fazenda. E começou a vender material de construção. Depois ele resolveu se desfazer do negócio e Narciso fez uma proposta de comprar para mim tomar conta. Certo. E a gente começou a tocar a Casa do Leite acreditando nas pessoas.
acreditando nos fornecedores, nos colaboradores e nos clientes. E eu tinha e tenho ainda um legado de confiar em todos, até prova o contrário. E aí nós conseguimos montar uma carteira de clientes maravilhosa e até hoje tem dado certo e estamos aí. Estou tentando passar agora a empresa para os meus meninos e priorizar mais hoje. Já estou com 60 anos, já me consideram como idoso, né? E como eu virei avô, estou fazendo uma imersão no meio da natureza, estou ficando bastante lá na roça e cuidando da saúde, sendo cliente dos médicos, tá? Por enquanto, graças a Deus, ainda não sou o paciente. Porque quem cuida da medicina preventiva, ele é cliente, não é paciente. Entendeu? Então, Altair chega aqui como açougueiro, depois vira vendedor de leite, não é? Você tem hoje, toda a sua família mora hoje aqui? Exatamente, eu sou o mais velho de 6, todos somos... Mais velho que Narciso? Eu sou mais velho que Narciso, aí depois vem Carlinhos, vem a Neia da Flora Nativa, vem o Wagner do Laboratório e por último o Fábio Grobert da Mirante Construtora. E é uma honra para a gente, todos aqui que trabalham aqui. Nós fomos criados desde cedo, mamãe sempre levou a gente para a igreja, e papai sempre para a escola e para o trabalho, desde novo. Então, graças a Deus, a nossa criação, entendeu? Desde cedo, em cima desses princípios aí. Altair, quando você fala hoje 60 anos de idade, né? Antigamente, 60 anos era velho, né? Hoje, 60 anos, você está aí, jovem, com um chapeuzinho na cabeça, todo estiloso e tal. 60 anos não é mais velho. Você falou algo muito importante alguns minutos atrás, não é, sobre a questão da idade cronológica e a idade biológica, né? A gente estava falando entre nós, qual a diferença dessa idade cronológica e a biológica? Eu acredito que a cronológica é desde a data do seu nascimento até hoje. Que vem de Cronos. E a biológica é a forma como você cuida de seu corpo, né? Se você se alimenta bem, se movimenta bem, pensa bem, dorme bem, você está cuidando de seu corpo e automaticamente a idade biológica ela vai diminuindo. Então você tem uma cronológica de 60 e vamos nos esforçar para manter uma biológica de 40, de 50. E fazer visitas periódicas ao médico, né? Fazer revisões, né, preventivas. É igual você levar seu automóvel numa oficina para fazer uma revisão. Ele não chega lá guinchado. Entendeu? Então eu vejo isso. Mas o mais importante de tudo isso é esse tempo que você está vivendo, você viver mais agradecendo, mais tendo prazer do que reclamando. Entendeu? Porque a humanidade ela é inteligente demais. Ela está aumentando em números na face da Terra e está aumentando a expectativa de vida. Mas o que vai fazer ter sentido ou não você ficar respirando aqui na Terra é o que você pensa de você, se você está agradecendo ou se você está reclamando. Ok. Hoje nós estamos com ele, Altair da Italuísa. Altair Grobério é o nosso convidado de hoje, que já chega falando bem, falando bonito, né, e nos ensinando. Né? Eu tinha certeza que Altair viria aqui hoje, certo? Para nos ensinar, para nos dar, não é, uma lição de vida. Altair, hoje nós estamos com muita constância vendo nas redes sociais, né, as pessoas ensinando de uma hora para outra o cara fica milionário, o cara fica rico, não é? E tem muita gente ensinando, ficando rico, mas a gente não vê tanta gente que está buscando ficar rico, não é? Como é que foi essa trajetória sua, né, de açougueiro, vendedor de leite, a ser conhecido como o Altair da Italuísa? Quando foi que nasceu a Italuísa? Primeiro que ter dinheiro é diferente de ser rico. Sim. Eu acho que tudo são consequências de um trabalho com dedicação, foco, humildade. Eu sempre foquei, a Bíblia da nossa empresa foi um programinha de gestão que a gente criou chamado Passe com GES, que é produto, atendimento, crédito e entrega.
Sim. com justiça, empenho e sabedoria. Certo. Então, nós, no nosso caso, no nosso segmento material de construção, você tendo um bom produto, um bom atendimento, dando um bom crédito, uma boa entrega, sempre com princípios de justiça, empenho e sabedoria, consequentemente, o seu volume, o seu faturamento, ele tende a aumentar. E o mercado é algo que você tem que dizer amém para o mercado, obedecer sempre o mercado. E convencer, não é impor, convencer o seu colaborador e o seu fornecedor daquilo que o mercado está esperando de você. Sim. Aí o sucesso, ele vem naturalmente, sem arrogância, sem nariz empinado, sempre com leveza, com transparência. E nós chegamos hoje, nós tivemos já há 2 anos atrás 110 colaboradores, 10 mil clientes cadastrados, 1.300 fornecedores. Só que o mercado nos impôs um recuo, Sim. porque o nosso varejo, nós dependemos do cliente, nós dependemos do mercado, mas nós não somos reféns do faturamento. Então nós pisamos no freio, enxugamos um pouquinho, estamos esperando o mercado pedir que a gente acelere. Certo. Altair, a gente percebe, não é, na sua forma de comercializar que você nunca pensou pequeno, não é? Você tem... quando eu cheguei para aqui há 16 anos atrás, você tinha apenas a loja Ita Luísa lá no centro da cidade, mas de repente você vem para o início de Trancoso e ali você deixa de ser apenas loja, você começa a fabricar blocos, você começa a ser não apenas um vendedor, mas um produtor. Essa coisa de investir mais, essa coisa de pensar grande, você acredita que veio... De quem veio isso? Seu pai? Seu pai faleceu trabalhando. Você tinha nele a inspiração de ser grande, de não parar, de ser... O papai sempre foi muito empreendedor, muito aventureiro, muito animado, muito otimista. Sim. Mamãe já foi mais segura, mais arredia. E eu reconheço que às vezes eu exagero nos nossos pensamentos. Sim. Porque para você empreender, você tem que maximizar a ousadia, minimizando riscos. E às vezes, quando eu busco maximizar a ousadia, eu abro mão um pouquinho de reduzir riscos e aí a gente fica meio apertado para honrar os compromissos. Sim. E quando você pega um mercado adverso, igual nós estamos atravessando aí, que o ano de 23 foi muito bom para a gente, e eu já criei uma expectativa de 24 bom também, fiz investimentos imobilizando, e foi ruim. Certo. Entendeu? E aí realmente a gente sofre um pouquinho com o grau de endividamento que subiu. O país está vivendo uma crise de ética com relação à nossa legislação tributária. Estamos com dificuldade de transferir todo o ônus tributário para o cliente, devido, às vezes, à informalidade, às plataformas. E isso faz com que a gente se desdobre, dê uma freada, busque recursos para esperar melhorar novamente a onda, para aproveitar o que nós imobilizamos, para trazer novamente mais empregos, melhorar, abocanhar mais esse mercado que está tão grande em Trancoso. Você, como é que você... eu sei que tem alguns momentos que você para, não é? E quando eu cheguei para aqui, não se tinha muitas casas de materiais de construção, não é? Então, como é que você vê... Você chegou em Trancoso, Trancoso era um, certo? Hoje, Trancoso é um outro Trancoso. E muita gente hoje, não é, tem suas casas, não é, construídas, e você foi um participante dessas realizações, não é? Para mim, uma das maiores realizações de um homem é ter a sua casa. Eu digo que não existe riqueza maior na vida do que você ter seu teto. Às vezes o cara tem um carrão bonito, mas não tem uma casa para morar. E você é um participante, não é, de muita gente que hoje construiu suas casas, estão em seus confortos, não é?
E hoje eu tive com o nosso amigo Luciano Francisqueto, né, que está terminando aqui um empreendimento, e disse, olha, quase tudo eu compro lá em Altair. Você se orgulha disso? De Demais. Ser participante desses sonhos? Eu me orgulho demais. pessoas? A gente pegou uma Trancoso aí, eu sou fã aí de muitos empreendedores que nós temos em Trancoso aqui. Esse lugar aqui é fantástico. E eu costumo dizer que não é barato você construir, mas é um bom investimento. Então, independente dos zeros, se é um bom investimento, o tempo ele vai barateando o que você fez. Sim. E você investir numa região igual Trancoso, que tem essa beira de praia aí, entendeu? Cheio de grandes investidores. E se nós conseguimos sempre harmonizar aí o centro de Trancoso, com a periferia, com o entorno, com as chácaras que estão acontecendo, você tem muita vegetação, você tem o azul do mar, você tem o branco da areia, você tem essa brisa pura. Então, enquanto a gente estiver harmonizando tudo isso, o Trancoso sempre será um bom investimento, porque ele tem uma indústria do turismo muito forte, é uma porta aberta para o mundo, você tem várias moedas que entram em Trancoso, e também você tem terras férteis, onde você tem uma área rural muito boa. Tem muita gente que trabalha no verão nas barracas de praia e fora do verão estão na área rural, nas lavouras, aí trabalhando o tempo todo. Senhor, olha, eu percebo que ele já veio com todas as respostas que a gente nem combinou na ponta da língua. Não é? O conselho que eu dou para você que está nos assistindo agora é que preste muito atenção, pois nós estamos hoje tendo a grata satisfação de entrevistar alguém que aqui chegou, não é? Não chegou tão grande, também não chegou tão pequeno, mas alguém que tem muito a nos ensinar. Altair, existem pessoas que as coisas são mais fáceis para elas. Existem outras que as coisas são mais difíceis. Existem algumas que conseguem obter o sucesso na vida. Existem outras que jogam fora as oportunidades. Você foi este homem que soube aproveitar e abraçar as oportunidades? Veja bem, eu acho que o bônus ele só tem valor se ele vir carregado do ônus, né? Você produzir riqueza é diferente de ganhar dinheiro. O gostoso é começar do zero, produzir riqueza. Porque ganhar dinheiro é fácil e o que é fácil não é legal. O bom é você gostar do que faz e ganhar dinheiro com o que você faz. E fazer com que as pessoas tenham gratidão por você. Porque a verdadeira venda é quando alguém lhe é grato. Você terceiriza a publicidade, você coloca o cliente para ficar falando bem de você. Porque você ter que ficar falando de você não tem muita importância. Sim, então a gente trabalha de uma forma com que o cliente ele fique satisfeito, faça um bom investimento. Volto a falar, eu torço para que o país ele seja mais leal com quem trabalha, porque hoje você chegar no final do mês, dar R$ 1.500 para um trabalhador e falar que ele tem que pagar todos os impostos direitinho e a conta tem que fechar, infelizmente a conta não está fechando. Nós, na nossa empresa, a gente procura fazer grandes investimentos para viabilizar a estada do trabalhador na nossa empresa. Nós fizemos um condomínio para os colaboradores, pelo menos assim, para 25% dos colaboradores. Nós identificamos aquele que tem dificuldade de moradia, a gente dá a casa praticamente de graça para ele. Nós estamos investindo com ações sustentáveis, porque a palavra sustentabilidade hoje ela é muito mais falada do que realmente feita. Nós temos lá hoje... Eu quero tocar nesse assunto com você. De que você hoje está, desculpa lhe interromper, mas além de empresário, além de todos os empreendimentos seus, Altair hoje é um homem envolvido com essa questão da sustentabilidade. Existe aí um projeto que você compra as garrafas, esse negócio. Como é que é? Explica isso. Né? Na verdade... Mais uma coisa que você se envolveu aí. Então, nossa empresa, ela começou no centro. Tivemos problema com mobilidade. Eu me incomodava, os grandes caminhões atrapalhando o trânsito dos nossos turistas querendo ir para a praia.
Fizemos um investimento alto na entrada da cidade para colocar os grandes caminhões dos nossos fornecedores e até mesmo os nossos caminhões de entrega fora do centro, para não atrapalhar. Feito esse investimento, investimos na indústria de concreto. Na indústria de concreto, investimos na energia fotovoltaica. Fizemos um investimento alto em captação de água de chuva. E, por último, agora fizemos um investimento numa baia para receber vidro. Sim. Ao invés de o vidro ir para os lixões, nós estamos recebendo esse vidro, moendo, e uma parte dele entra no nosso concreto. Certo. E 90% dele, que é o excedente, nós temos uma parceria com uma recicladora sul da Bahia, que é o Cali, e a gente está vendendo esse material, está indo para São Paulo fazer vidro novamente. Então é o verdadeiro ESG. Então nós tomamos essas ações sustentáveis, fizemos agora uma vila de funcionários, toda na energia fotovoltaica, todas as casas pré-fabricadas utilizando esse vidro moído, todo o sistema de fossa, é a fossa de evapotranspiração, aquela fossa de bananeira falada, onde não tem sumidouro. Ali mesmo a própria banana, ela suga todo o excedente, a gente acompanha direto lá. Olha, então são ações que a gente faz e o cliente vê isso e isso converte em vendas. Isso converte em vendas. Porque não que eu sou contra a publicidade, mas você fazendo ações, você não vende na hora, mas a venda ela vem no futuro. Sim. Olha que interessante, né? Essa questão da parceria. Tem gente que tem pavor de sociedade, que tem pavor de parceria. O que é que você acha disso aí, essa questão de se fazer parceiros de outros? Dá certo às vezes não dá? Você tem medo de parcerias, sim ou não? Como é que está sendo essa parceria com o Cali? Está sendo muito boa, eu não tenho medo de parceria. Eu acho que quem gosta de humanas consegue escutar os olhos de quem está conversando. Entendeu? Então, quando você identifica... Interessante isso, como é escutar os olhos. Você está no romantismo das palavras aqui que está me deixando sem jeito. Né? Não, mas é porque eu acho que você pré-julgar é diferente de perceber. Então, você tem que ter percepção e não fazendo pré-julgamento, entendeu? Sim, então, a idade, o cabelo branco, a experiência faz com que... Os olhos não mentem. Eu costumo dizer o seguinte, eu gosto de mexer com as pessoas, tanto fornecedores, colaboradores e clientes, dando bastante corda. Eu gosto de dar corda. Só que a hora que eu puxo, aquele que está segurando na mão continua comigo. O que enrolou no pescoço, infelizmente, ele não fica mais comigo, entendeu? Certo. E eu tenho terceirizado bastante a nossa fabricação. Nossas vendas são todas terceirizadas. Você coloca o profissional para ele ser um empreendedor. Ele é comissionado. Entendeu? Na área rural também, nós temos parceiros também. Então você identifica, acompanha, e o Cali é um grande parceiro que a gente tem. Ele arrumou esse mercado de vidro lá, e como a gente tinha feito esse investimento nessa baia, tem dado certo essa parceria já tem alguns anos. Ok, conosco hoje no Mentalize, Altair da Italuísa, o Altair Grobério. Altair, todos os seus irmãos são empreendedores na cidade. E todos eles prósperos, todos abençoados, e cada um num ramo. Né? Carlinhos mexe com vidraçaria. Isso. A Neia mexe com paisagismo. Isso. Aí vem o Narciso, é o rei do eucalipto. Essa madeira ali. E só... O Fábio Grobério, o caçula, ele é engenheiro. É um engenheiro. Casou com a engenheira, tem a Mirante Construtora. Certo. Seu pai foi um grande fazendeiro e não parava de trabalhar. E o Wagner Grobério casou com a Bioquímica e montou um laboratório em Arraial, no Exame Laboratório. Wagner. Tem o Wagner. E o Wagner, ele foi ministro da Eucaristia da igreja. Fábio Grobério, meu irmão, é ministro. Eu hoje estou ministro da Eucaristia. Certo. E o padre até deixou a igreja São José do Coqueiro Alto para a gente dar uma alavancada naquela comunidade. E por último agora ele me convidou para ser conselheiro do Conselho para Assuntos Econômicos da paróquia São João Batista. E eu estou prestes também, dependendo de algumas reuniões, para estar assumindo a presidência da SAT. Sim. Da SAT. Eu quero falar sobre isso com você. Está dependendo de algumas reuniões aí. Você disse que eu pudesse conversar, te perguntar o que eu quisesse. Né? Fica à vontade. Essa questão da SAT, já me disseram que lhe convidaram,
mas que você estava com um pé atrás, um pé na frente, não sabia se vai, não sabe se aceita esse cargo ou não. A gente sabe que a SAT passou por alguns problemas. Como é que está a situação da SAT hoje? Altair vai realmente assumir, não é, a presidência da SAT? E se for, o que é que está rolando nesses neurônios, axônios e dendritos aí para fazer nessa associação tão importante que nós temos aqui em Trancoso? Hoje eu estou diretor da Italuísa, mas eu estou delegando bastante coisas para meu filho e minha filha. Certo. Está me sobrando mais tempo para um trabalho filantrópico. Nós estamos dentro da igreja, estamos sempre participando de algumas ações com relação à sustentabilidade e também à parte social. E agora, quando eu recebi esse convite, em 2007 eu recebi o convite para tomar conta dos interesses de Padre Isidoro, da creche Rosa Azul, no Maria Viúva. Sim. E a gente, logo no início, ficou um pouco reticente, mas depois falou, gente, de repente eu estou pecando por omissão. Sim. Entendeu? E graças a Deus, de 2007 até hoje, a gente ainda que continua administrando os interesses de Padre Isidoro ali da creche Rosa Azul aqui. A SAT já me ofereceram várias vezes, e eu até mesmo, pela minha agenda na empresa, e também por algum receio de você trabalhar com muitos interesses divergentes, sim, eu não aceitei. Certo. E eu vejo a SAT como um CNPJ fantástico, uma OCIP maravilhosa, tem uns ativos bons. Eu vejo o Trancoso com cabeças maravilhosas aí, que infelizmente a gente está muito recuado, cada um no seu cantinho. Sim. E a gente precisa se unir, respeitar os interesses divergentes, aceitar, e várias pessoas me procuraram, falaram, se você assumir a SAT, eu estou com você. Sim. Isso me animou. Sim. E eu fiz uma análise da parte jurídica da SAT, estou dependendo de alguns acertos para a gente bater o martelo. Quem seria seu vice na SAT? O Daco se prontificou num grupo de WhatsApp, aí já tive uma conversa com ele. Ele é um bom nome, conheço o Daco desde quando a gente chegou aqui, não tenho nada que desabone, e eu acredito que a gente, se realmente assumir, nós vamos agregar, entendeu? Certo. Porque a SAT às vezes é rico, esses negócios, não. Eu acho que a harmonia entre a classe C com a classe A, ela faz com que Trancoso se fortaleça. Certo, você tocou num assunto que eu queria tocar. Nós estamos falando de dois homens ricos na cidade. Você, um milionário, Daco também um milionário. Então, Lucas 2334. 2 milionários, um presidente e o outro vice-presidente. Tem gente que eu já vi, certo, não olhar isso com bons olhos, porque gostaria de estar lá envolvido, e existem pessoas que dizem que a SAT é só dos ricos. Você concorda com isso? Bom, eu te falei logo no início do nosso bate-papo que ter dinheiro é diferente de ser rico, né? Eu acho que ser rico é muito mais do que você ter poder, né? Eu acho que quem trabalha com sempre... Eu sou conciliador, isso, né? Você pode até conflitar, mas confrontar nunca, porque o confronto ele enfraquece as duas partes, certo, entendeu? Então, enquanto eu e você, a gente tem pensamentos diferentes, vamos lutar para mim te convencer, ou você lute para me convencer. Nós precisamos sair avançando dessa história. Então, eu vejo isso na SAT. Você trabalhando com convencimento, com a turma boa, nós vamos buscar tá, na periferia, tá, ações, porque hoje o mundo, principalmente o capitalismo, entendeu? Tem muito mais dinheiro sobrando do que coisas para serem compradas. Né? Então eu acho que precisa, não é também dando nada de graça para ninguém que você tem que dar possibilidades do cara pescar, do cara conseguir. Eu estou andando muito lá pelo Coqueiro Alto, estou gostando muito do Coqueiro Alto, tem um potencial de crescimento enorme, pessoas maravilhosas. E volta e meia, uma criancinha, moço, me dá R$1. Eu falo, te dou 2. Só que você tem que catar aquele lixo ali. Então a gente precisa de oportunizar as pessoas para trabalhar. Não é? A gente fica triste, às vezes, um país desse, com tanta gente ganhando dinheiro aí de
de Bolsa Família, esses incentivos, entendeu? Não que eles não... Mas tem que ver direitinho, porque hoje... vão dar cesta básica para quem? Eu todo mês falo, ô Miro, você tem 10 cestas básicas para dar para as pessoas carentes, você vai ter dificuldade para identificar quem realmente está precisando dessa cesta básica. E não é dar a cesta básica, você vai resolver o problema dessa família. Certo. Então você tem que fazer com que a conta feche no final do mês, entendeu? Olha, eu estou tendo a honra de entrevistar Altair Grobério, né? Altair da Italuísa, mais conhecido. Quero agradecer o apoio desse podcast de hoje ao Paraíso dos Pães, né? Esse casal Neide e Cleiton. Quero agradecer a Multigás Distribuidora, nosso amigo Joel. Quero agradecer a NK Mídia Digitais, que é minha gatinha que está ali, minha esposa técnica, é quem coloca esses podcasts no ar. A Papelaria ABC, nosso amigo Léo. A papelaria de Léo tá uma coisa mais linda do mundo. Cheguei aqui, era um negocinho pequenininho. O Léo foi embora, voltou com todo o gás. Né? Nossa amiga Sóis do Teia. E agradecer também a Ótica Dantas. Altair, alguns meses atrás, eu encontrei aqui um grande empresário, que não vou citar o nome dele, certo? Esse empresário, quando eu cheguei aqui, ele estava num momento bom da vida dele, de repente ele quebrou, ele faliu, de repente ele decidiu recomeçar, ele recomeçou, e recomeçou bem, as coisas deu certo, ele começou a trabalhar muito. Hoje é um dos homens ricos dessa cidade. Mas houve um momento em que eu estava conversando com ele, e eu tentava olhar nos olhos dele, mas ele não conseguia olhar para mim. E eu conversando com ele, e eu via que a mente dele estava longe. Ele não estava ali olhando para mim, parecia que eu não existia, de tantas preocupações que a mente dele se encontrava. Poucos meses depois, este amigo ele teve um derrame. E depois eu me encontrei com ele, ele disse, Miro, você não soube o que aconteceu comigo? Eu disse, não. Ele disse, eu quase morri, cara. Quase morri. Eu fiz uma pergunta para ele. Eu disse, se você quase morreu, você reconquistou tudo, você hoje é um homem rico aqui. Deixe-me fazer uma pergunta para você. Nessa luta toda sua para ganhar dinheiro, para enriquecer, algum dia na vida você fez uma viagem com sua esposa? Ele olhou para mim e disse assim, nunca fiz uma viagem com minha esposa. Mas agora eu estou aqui diante de um homem que foi açougueiro, vendedor de leite, se tornou famoso como Altair da Italuísa, certo? Alcançou com êxito seus objetivos, mas que agora já me diz que está morando na roça, cozinhando no fogão de lenha, certo? E curtindo a vida, não é? Com saúde. Qual o seu conselho, Altair, para uma turma muito grande de empresários aí que apenas pensam no trabalho? O que é que você diz sobre essa questão, dessa decisão que você tomou? Você hoje, já nos mostra que deixou um legado. Você falou de um filho e de uma filha que já cuida daquilo que você construiu. Qual a sua palavra para essas pessoas que só pensam em trabalho e não desfrutam daquilo que já conquistaram? Os excessos são maléficos, né? A Bíblia nos diz, trabalhe 6, descanse o 7º. Então está te pedindo para você trabalhar bem, não trabalhar muito. A minha garagem lá, eu tenho uma bicicleta, uma motocicleta e um jipinho. Agora mesmo não deu para mim vir sexta, que eu estou viajando novamente. Certo. Então, você... Está viajando novamente para onde? Não, agora eu vou num encontro de motociclistas aqui, a gente pega a moto. De motociclistas? Encontro de motociclistas aqui no Prado, entendeu? A gente fica lá uns 5 dias. Que legal. Vou sempre aqui para essas praias baianas, às vezes a gente vai também para o sul do país. E hoje a gente, como eu estou no conselho,
eu estou nas decisões estratégicas, então pelo aplicativo eu trabalho muito bem, né? Meu menino que está no tático ali, qualquer dúvida... Certo. O seu menino tem quantos anos hoje? Está com 24 anos. 24. Que formação que ele tem? Olha, ele passou 6 meses na Austrália aprendendo inglês, agora fez um curso de gestão de processo, EAD. Certo. A minha filha é advogada, sim, tem OAB, tem tudo, advoga para alguns interesses da empresa. E a gente tem uma parceria, graças a Deus. O meu genro trabalha com a gente também, cuida de todo o nosso TI. Minha nora também trabalha com a gente, a nossa social media. Sim. Então, graças a Deus, a gente consegue harmonizar Seu filho já casou-se? Ele já tem 6 anos que convive junto, para mim já está bem casado, ele não gosta que fala que está casado, mas casamento de Deus é morar junto, né? Depois tem o do cartório e tem o do pastor ou do padre lá, na verdade, né? Certo. Mas graças a Deus a gente consegue respeitar as diferenças, a gente consegue aceitar, consegue harmonizar tudo isso aí. Certo. A gente vê que, além dessa questão sua empresarial, você se torna... a gente vê que você tem uma história de um homem eclético. Altair também foi político ou ainda é político? Conta um pouco da sua trajetória na política de Porto Seguro. Muita gente não sabe que você já se envolveu e já foi, né, um político nessa cidade, né? Eu acho que nós todos, nós temos uma veia política, né? Tudo é política. Até dentro de casa você tem algumas articulações, né? Que a pessoa que ela é conciliadora, ela precisa ser articulada, ela precisa tentar convencer os seus ideais. Eu, quando eu cheguei aqui na Bahia, eu sou fã da democracia. Democracia é o povo, é que tem o direito de eleger os seus representantes. E me falaram que tinha um homem que estava há 20 anos no poder e nós tivemos a oportunidade de fazer oposição a esse governador na época e a gente abraçou essa causa. E só que infelizmente conseguimos, mas já tem 20 anos que o mesmo pessoal que está no poder aí. Eu vejo o Brasil no mundo como o 90º índice de desenvolvimento humano, entendeu? Então tem 89 países melhor do que o Brasil para se viver, né? Mas quando você busca os países mais felizes do mundo, o Brasil já salta para entre os 44. Certo. Então prova que a maioria do povo às vezes está feliz com o que nós temos aí. Só que eu sou muito crítico com relação à gestão de recursos. Eu acho que a malversação do dinheiro público, ela está grande. Acho que a gente tinha que melhorar um pouco isso daí. Mas parte do eleitorado nessas campanhas nossas, igual a gente já conversou antes aí, campanhas muito caras. Sim. E os candidatos eles têm dificuldade de conseguir doadores, eles conseguem investidores, e isso aí vai atrapalhar uma transparência para ele ter uma administração realmente voltada para os interesses da comunidade. Quando o custo da campanha é caro e ele não tem doador, ele tem investidor. Mas você teve algum cargo que você ocupou na política? Eu me candidatei a vereador pelo Partido Verde na época e tive 170 votos. Certo. E na próxima campanha me chamaram para vir vice, mas aí a gente não teve sucesso, tivemos 5.000 votos. Você também foi cogitado como vice de Luíde. O que foi que houve que você não aceitou, a patroa que não deixou, o que foi que aconteceu? Eu falei com o Luíde. Você foi um dos homens mais fortes cogitados para vice de Luíde aqui no Litoral Sul. O que foi que houve? Eu falei com ele que o meu nome não somava ao dele. Porque nós temos a mesma linha, entendeu? Ele é empresário e eu também. Sim. Eu comentei, ele tem que buscar algum outro nome num grande colégio eleitoral para vir de vice. Entendeu? Mas aquilo que a gente estava falando, o custo das campanhas aqui estão muito caras e a gente encontra dificuldade em financiar isso e arrumar doadores para você ter uma gestão transparente. Entendeu? Aí eu não aceitei porque ficava inviável para a gente. Como é que você vê hoje o retrato político em Porto Seguro, Altair? Olha, não adianta você reclamar do vereador, não adianta você reclamar do prefeito, porque realmente sentar numa cadeira de prefeito com esse perfil do nosso eleitor ali não é fácil, porque você tem que ouvir todas as suas bases e todos os interesses. E, infelizmente, o nosso eleitor, ele não está pedindo, parece, entendeu, melhoria na qualidade de vida, entendeu, com relação ao saneamento básico, obras essenciais, mas que as obras essenciais parece que não dão voto
pelo que o eleitor está querendo. Uhum. Então, quem sentar naquela cadeira vai fazer o que eles estão fazendo, tanto os vereadores como o prefeito, ou até mesmo os governadores, ou até mesmo o presidente. Eu acho que nós temos que melhorar, primeiro, a educação do nosso eleitor. Nosso eleitor tem que saber a força que aquele voto tem ali. Não é só aquele dinheiro, não é só aquelas benesses ali na campanha, não. Entendeu? Eu acho que o grande causador de qualquer problema que o Brasil, ou o nosso estado, ou o nosso município está vivendo é o próprio eleitor. Altair, nós temos hoje estamos vivendo uma grande crise política a nível nacional, né? Nós estamos aí diante de uma possível prisão de Jair Messias Bolsonaro. Nós temos um presidente ex-presidiário, não é? Nós estamos ouvindo, tem poucos dias que Caiado, conversando com Lula, falava acerca da insegurança, não é, que o país vive hoje, não é? Você acredita que tem jeito para o Brasil sair desse... A gente já teve mais paz, mais calma, nossa economia já foi melhor. Como é que você enxerga hoje a economia no Brasil hoje? A gente vai conseguir sair dessa? As coisas não estão tão boas como antes, na minha opinião. Que, por exemplo, para o pessoal do ramo imobiliário se vendia mais e houve uma queda muito grande. O que você acha? Você acha que o Bolsonaro vai ser preso, sim ou não? Você acha que houve golpe, sim ou não? Eu fui fã da administração do Bolsonaro quando ele reduziu aqueles 40 ministérios para 22, colocou nomes técnicos ali, entendeu? No BNDES, na Caixa Econômica, Banco do Brasil, todos ali, eu virei fã ali. Eu fui um crítico dele quando na vitória ele empinava o nariz. Eu acho que a gente tem que ser humilde na vitória para você trazer os derrotados. Sim. Isso aí ele falhou, né? E ficar peitando, talvez, infelizmente, quer queira, quer não, uma das maiores redes de televisão do país, entendeu? Também desafiou, isso foi uma falha. Quando o Lula assumiu, o dólar estava 4,20, agora já está quase 6. Sim. A economia está globalizada. Sim. Nós estamos aí 50% mais pobres diante do mundo. Sim. Isso é ordem natural, que vai subir mesmo. A nossa região aqui em Trancoso ainda, como a gente tem o dólar aqui, tem o euro, ainda a gente sofre menos um pouco em Trancoso. Mas o brasileiro realmente tem dias aí terríveis pela frente. Com relação à prisão do Bolsonaro, infelizmente o Supremo, aquele voto monocrático deles ali, sim, a gente vê que o país ele tem 3 tipos de lei, entendeu? Tem a lei, tem os rigores da lei e tem as benesses da lei. Isso faz com que os nossos juízes pessoalizem. Se gostar do Miro, as benesses da lei. Se não gostar, os rigores da lei. Sim, entendeu? Sim. Eu acho que é muito poder para o nosso poder judiciário, é muito caro para o cidadão brasileiro manter essa justiça aí, mas eu não perco a esperança. O momento é de pisar no freio, quem tem freio, segurar, e a Bíblia diz, vigiai e orai. Sim. Vigiai o que é de sua alçada, se protegendo, ficando quieto, e orai para que dias melhores virão, principalmente mudando a cabeça do nosso eleitor. Ele não pode confiar em tudo que ele ouve, porque são muitas informações. Sim. Ele tem que receber todas essas informações, transformar em conhecimento, processar para tomar uma decisão assertiva. Né? Hoje nós estamos com o celular na mão, mas infelizmente poucos sabem realmente utilizar o celular. Altair, economistas do mundo inteiro, olhando para o Brasil, diz que 2025 não será um ano fácil. Né? Inclusive, existem vários economistas, não é, já dando conselhos, né, para os investidores tomarem cuidado com os investimentos que vão ser feitos, se economizar. Existem alguns que já dão conselho até para que você compre grande quantidade de comida. Hoje eu ouvi um anúncio de que possivelmente o agro vai parar, os caminhoneiros mais uma vez vão parar. Como é que você vê?
mais uma vez, esse retrato que a gente já viveu há um tempo atrás. Você acredita que 2025 vai viver esse tumulto mais uma vez? Não, eu acredito que não vai piorar muito mais do que está, porque o Congresso lá está bem dividido, o governo está com dificuldades de tentar piorar mais ainda do que está por aí. Eu observo que a gente está no paraíso, principalmente nós aqui no sul da Bahia, com relação a esse clima, com relação a passar fome, entendeu? O trabalho está tendo. Eu acredito que o dólar alto, ele ajuda o nosso o agronegócio, porque as commodities aí, café, pimenta, tá tudo bastante com preço bom, né? Até a própria carne de boi. Isso daí traz recursos para cá. Eu não perco a esperança, não, entendeu? A gente está com dias difíceis pela frente, mas ainda nós estamos melhores do que muitos lugares por aí. Você vê o presidente Lula como um inimigo do agro? Ele tenta ser, mas ele não consegue. Sim. Porque ele sabe que a economia brasileira depende do agro, né? O agro hoje responde pelo nosso PIB, né? Uma boa parte do nosso PIB. Sim. Então eu vejo o Lula enfraquecido. Sim. E está se isolando. Tanto é que essas mudanças que ele fez aí, né? Colocou o PT na saúde, que é o maior orçamento do governo, né? Sim. Colocou agora aquela Gleisi para articular ali junto com o Congresso. Eu estou vendo eles meio isolados e esse índice de aprovação dele está deixando eles... Porque, na verdade, o eleitor brasileiro, ele não é esquerda. O eleitor brasileiro, ele não é PT. O eleitor brasileiro é Lula. Sim. E o Lula, ele enfraquecendo ali, eles ficam sem opção. Quando você fala o eleitor brasileiro é Lula... Aí eu volto no que você disse. Você disse assim, Miro, hoje eu estou curtindo, eu estou viajando, eu estou na roça com a mulher e minha filha e meu filho estão cuidando da empresa. Eu vejo que você se preocupou em fazer um legado. Você vê o PT como um partido, você vê Lula como um indivíduo que não se preocupou em fazer um legado, em preparar uma pessoa e por isso, quando se fala em PT, só existe Lula? Pois é, eles tentaram, né, em 2018, encaixar o Haddad, né, que não deu certo, provou que o país ele está há mais de 20 anos aí sendo administrado pelo PT e não consegue sair do terceiro mundo, não consegue sair do 90º lugar IDH e o povo continua investindo, né, nessa sigla, igual a Bahia, tem mais de 20 anos que o PT está aí, a Bahia é um dos índices de violência maiores com relação à educação também, mas o povo parece que ele está feliz com o que está aí e não muda. Por isso que eu falo, você tem que mudar o perfil do eleitor, entendeu, Miro? Certo. Altair Grobério hoje conosco no nosso podcast Mentalize. Quero agradecer. Eu tenho andado nas ruas e tenho recebido o carinho de muitas pessoas que têm nos apoiado. Quero mandar um forte abraço ao nosso amigo Luciano Francisqueto, foi o primeiro entrevistado nosso aqui, certo? Tem sido um parceirão muito grande. Luciano está lhe assistindo, certo? Mandou um abraço para você. Conheço a família Francisqueto desde quando nós chegamos. Tinha Serraria e Tabela, seu Ismael, né? Sim. Tem a Márcia Francisqueto. Logo vai estar inaugurando aí uma pousada linda, rapaz. Estive lá hoje, né? Mas, Altair, a gente vê que você é um cara que o que te dão para tocar, você toca e toca muito bem. Qual a sua formação? Você tem uma formação universitária? O que você fez? Eu tenho curso superior de administração de empresas, na verdade, porque você mexe com humanas e exatas, sim, né? Sim. Então, fazer conta é com você. O contador mais um são dois. O administrador, como ele joga humanas, 1 mais 1 ele vira 3, sendo bem administrado. Certo. Então isso me fez pegar gosto pela coisa e você quando coloca pessoas no meio dos números aí, você multiplica, agindo bem, identificando os prazeres e as dores do cliente. Você tocou em um certo momento aqui da nossa conversa de que houve momentos em que não foram fáceis na sua vida
comercial. Qual o conselho que você dá para empresários que, nesta hora, estão passando por uma crise, certo, em seus comércios, pensando em parar, pensando em desistir? Você já deu vontade de desistir em algum momento? Se sim, se não, o que você fez? Qual o conselho que você dá para quem está passando por uma dificuldade nessa hora em seus comércios aí? Olha, eu, no meu caso, em nenhum momento, independente da adversidade, eu sempre fui sereno, nunca pensei em desistir. Hoje, o Brasil, se você observar, ele vive uma grande farsa. Sim. Eu acho que hoje a gente está com grande dificuldade em honrar todos os compromissos que lhe impõem nas costas, porque você tem dificuldade de transferir todo esse ônus para o cliente. Porque o cliente está com um poder aquisitivo, principalmente o de baixa renda, um poder aquisitivo muito comprometido. E o governo ele está tratando a ilegalidade como informalidade. Quando o governo fala que aquele senhorzinho do caminhão vende uma viagem de areia sem nota, ele pode vender porque ele é um trabalhador informal, ele está punindo quem tem um CNPJ que quer andar dentro da legalidade. Porque você não tem como concorrer com quem não paga imposto. Hoje você é obrigado a assinar a carteira do seu trabalhador, você é obrigado a emitir nota fiscal de tudo que movimenta na sua conta, senão você é pego na lei do COAF, mas você tem 50% do trabalhador brasileiro hoje, ele trabalha na informalidade, sem carteira assinada. Sim. Minha empresa não pode dar um emprego sem carteira assinada, que o Ministério do Trabalho vem e fecha a empresa. Sim. Ou ele vai no sindicato e tem multas milionárias. Mas o nosso colega do lado compra um caminhãozinho e vende uma lajota sem nota, ele é informal. Então eu acho uma concorrência desleal. Eu torço que essa reforma tributária, eu até brinco falando sério, fique ruim para todo mundo por igual. Sim. Porque ficando ruim só por uma parte, entendeu? É uma concorrência desleal. Sim. Então você pega as grandes empresas que estão alinhadas lá com o governo, eles têm vantagens tributárias enormes. Você pega o pequenininho, que é informal, tem vantagens tributárias enormes. Se você não é nem grande para estar com eles lá e nem pequenininho aqui, você está achatado no meio. E é onde você tem que se virar e você às vezes encontra dificuldade de estar transferindo todo esse ônus para o cliente. Ok. Altair, quem é Trancoso para você? Trancoso é um lugar no sul da Bahia. Quando nós chegamos em 84, nós não conhecíamos Trancoso. Sim. Nossos olhos eram voltados para entregar madeira em Belo Horizonte, Rio e São Paulo. Até que começou a chegar uns gringos comprando uns casqueiros com dólar. E quando a gente ia no Banco do Brasil trocar o dólar, a gente via que valia 5 por 1, né? E aí surgiu a oportunidade na época da gente comprar um depósito de material de construção, que Narciso estava à frente, e comprar um depósito de madeira. Aí comprou o depósito de madeira e daí a gente não saiu mais de Trancoso. Onde era esse depósito de madeira? Era a antiga Mavite, era de finado Alcidão, perto do Raimundo Lima. Certo. Comprou e Narciso sempre muito guerreiro, muito trabalhador, e graças a Deus todas as coisas prosperaram e os irmãos seguiram. Certo. Aí papai e Narciso, o papai sempre foi muito afoito e Narciso sempre deu uma freada. O papai, os dois sempre se deram muito bem e graças a Deus a gente prosperou. Trancoso hoje está em volta de 30 mil habitantes, certo? O último censo que a gente teve aí, Trancoso está chegando nessa casa aí de 30 mil habitantes. Eu sempre defendi, eu fiz uma viagem há pouco tempo atrás e eu tive em duas cidades, uma chamada Coaraci e outra chamada Itapitanga. Duas cidades de 11 mil habitantes, certo? Praças lindas, ônibus intactos, né? Tudo funcionando certinho. E esses lugares com 11 mil habitantes sendo cidades. Hoje se fala em subprefeitura para Trancoso, mas eu sempre defendi uma bandeira de que Trancoso já passou da hora de ser cidade, porque Trancoso arrecada milhões em impostos e eu entendo que há uma contrapartida de migalhas para nós. Você é a favor
de uma subprefeitura, ou você encararia uma guerra se a gente iniciasse aí um grande projeto para nós sermos transformados em cidade? O que é que você pensa disso aí? Quando eu comecei a andar em Trancoso nos idos de 84, eu encostava o carro em frente à igreja do Quadrado para tomar uma cervejinha no boteco do lado. Para mim ir para Porto Seguro, eu pegava essa rodovia que é do Clube Med. Era o único acesso que tinha para Porto Seguro. Para mim ir para Caraíva, eu tinha que pegar Itapororoca. Sim. Então, grandes empreendedores de Trancoso na época entraram na política, proibiram o carro no Quadrado, proibiram fazer asfalto, as margens da Orla Norte, indo para Porto Seguro, recuaram a BA-001, nesses 10 quilômetros praticamente para cá, proibiram, fecharam a estrada de Itapororoca e jogaram aqui para cima. Foram as melhores escolhas possíveis que salvaram todo o nosso litoral, onde começou a atrair grandes empreendimentos, que veio o Clube Med, todo o projeto Complexo Terra Vista ali, e grandes proprietários dessas casas que geram emprego para nós. Então, enquanto você estiver harmonizando essa faixa de areia com o comércio e com a periferia, mesmo Trancoso sendo distrito, se você consegue fazer com a própria subprefeitura ou fazer com que a gestão municipal de Porto Seguro, a gente se une aqui através de associações, terceira via, comerciante, consegue trazer recursos para cá. Para você fazer com que Trancoso vire município, Sim. Com esse perfil do eleitor que nós temos aqui em Trancoso, você, para se eleger prefeito, você vai ter que gastar alguns milhões de reais, ou até mesmo vereador. Sim. Porque está muito caro você se eleger para qualquer cargo eletivo em Trancoso. Infelizmente. E a dificuldade de achar doadores. Sim. Você consegue investidores, é aquilo que eu falei, depois você fica preso. Isso. Então não vai resolver a nossa situação. Eu penso assim, mas tudo é questão de educação, vem do berço, na escola ali. Eu defendo a mulher no mercado de trabalho. O que eu sou contra é a mãe no mercado de trabalho. Sim. Com essa falta de creches que nós temos, às vezes, entendeu? Sim. Porque aí você não cria uma criança de 0 a 5 anos ali com bons princípios para ser alguém lá na frente. Sim. Nós estamos com um problema sério na educação brasileira. Sim. Hoje a nossa educação, ela habilita, mas não qualifica. Entendeu? Você sai um médico, mas para você se qualificar vai depender de cada aluno. Porque a informação, ela está aí. Certo? Hoje é igual você entrar numa autoescola, você não aprende a dirigir direito, você sai habilitado, mas não sai qualificado. É no dia a dia. Sim. Então nós estamos com essa dificuldade com o nosso povo. Você vê jovens aí de 12, 13 anos, você pergunta qual é a capital da Bahia, ele não sabe. Não sabe. Ele não sabe. Entendeu? Você faz uma conta de matemática mais ou menos, ele não sabe. Nós estamos criando. Hoje é proibido reprovar. Pois é. Né? Entendeu? A gente está com essa dificuldade. Veja o cúmulo que nós chegamos. Eu tenho dito de que nós estamos vivendo uma geração de que os nossos filhos, quando eles tiverem de encarar concursos públicos federais, eles serão reprovados, porque hoje essa questão da educação se banalizou tanto, não se tem dado o devido valor, os devidos investimentos não têm sido feitos. Eu estudei em escola pública, né, e os meus professores da escola pública eram os mesmos das escolas particulares. Eu tive uma boa educação, mas se eu não soubesse quanto era 9 vezes 9, certo? Eu tomava uma palmatória. Eu sou desse tempo, não sei se você também. Eu lembro. Pá, palmatória. Hoje não. Hoje você tem um menino no primeiro, segundo ano, do segundo grau, e você pergunta para o menino quanto é 6 vezes 6, ele não sabe. Você pergunta para o seu filho que está no primeiro ano do segundo grau sobre o verbo to be, ele não sabe. Né? As crianças, os jovens hoje não sabem nada, mas todo ano ele passa de ano. Não é? Então, eu acredito, e não sei se você pensa dessa forma, nós vamos ter aí uma geração de um monte de jovens que não vão conseguir um bom lugar, não é, diante dos desafios aí das suas vidas profissionais, por esses métodos aí que têm sido, não é, lançado e empurrado goela abaixo
de que tem que aprovar todo mundo. O que é que você diz disso? Está desse jeito a coisa. Um né? país que é a sexta extensão territorial do mundo, né? Maior da América Latina. Terras mais férteis do mundo que tem, tá aí o nosso agro. E a maioria do sonho dos jovens brasileiros é ir embora do Brasil. Sim. Hoje a grande maioria dos jovens que tem condições, ele quer ir embora do Brasil. Então tem alguma coisa errada. Sim. Tá? Nós precisamos fazer com que o nosso jovem fique aqui. Tanto é que na SAT, se realmente eu assumir a presidência, eu vou trazer jovens para ajudar a administrar. O jovem tem que participar da política. Ele tem que aprender a gostar daqui. Quando você fala da SAT, Altair, a gente volta de novo este assunto. Por exemplo, Trancoso, nós não temos aqui uma Microlins. Você conhece a Microlins, não é? Uma escola de formação, né, técnica. Nós não temos absolutamente nada para a formação dessa juventude. Existe um projeto na sua cabeça em relação a isso, a capacitação. Eu acho que a SAT consegue trazer isso, fazer isso. Já que o poder público não tem pensado nisso, não faz, eu acho que a SAT poderia pensar nisso. Você com essa mente tão brilhante, tão aberta, com tanta explanação aqui, eu confesso que de todas as entrevistas que eu fiz, eu estou tendo dificuldade de lhe entrevistar diante de tanto conhecimento. Né? Eu estou meio tímido aqui, a cada resposta sua, eu fico aqui pensando o que te perguntar. Estou crescendo muito com você e acredito que o telespectador também. A SAT tem esse projeto aí Com certeza, a gente iniciou na época lá do Espírito Santo uma associação com 11 empresários e hoje virou um sindicato, representa mais de 5 mil funcionários, e quando o presidente do sindicato liga, o governador atende na hora. Então o nosso maior problema aqui é a falta de união. Eu acho que eu vindo assumir a SAT, ela tem que ouvir todo mundo. Sim. E tem que tomar decisões de colegiado. Não é o Altair que vai tomar decisão nenhuma, ou não é o Miro, ou quem tiver ali. Sim. Tá? São votações e que você tem que administrar de uma forma bem democrática e também ouvir quem mais precisa e o quê. E empreender, pedir algo para a nossa região, que inicialmente, às vezes, o morador não vai entender, mas o tempo vai mostrar que foi uma decisão assertiva. Que as decisões mais ousadas são as menos entendidas. Que às vezes você vê lá na frente, você tem que justificar quem está votando junto com você que você está certo. Sim. Porque você tem que ser ousado. Sim. Aquilo que eu falo. Maximizar a ousadia minimizando o risco. Sim. Eu tenho 40 anos que ando de moto, a minha moto ela dá 200 na reta e eu coloco. É mesmo, mas velho? É na reta, onde não tem buraco e não tem ninguém. Tá na curva ali, o campo de visão diminuiu, você também... Duzentão, você tem coragem de botar? Isso é fácil. É fácil. Não tô aqui também querendo me vangloriar. Sim, eu sei. Mas assim... Mas eu não conhecia esse seu lado de motoqueiro. É porque eu sempre joguei bola, sempre fui ponta direita e eu sempre liberava ocitocina, que é o hormônio do prazer, fazendo gol, driblando o zagueiro, fazendo gol, graças a Deus. A idade não permite mais fazer isso, então encontrei na moto algo que substitua o zagueiro. Quando eu vejo uma carreta, eu vejo que é um zagueiro ali, eu driblo e... Assim, conserta aí o que você falou sobre a ocitocina, a idade não permite mais, não quer dizer que o Altair parou, não. Não permite mais jogar futebol. Mais jogar futebol. Jogar futebol. Então eu estou liberando ocitocina na minha moto. Mas assim, quando eu falo... Nada de Tadala também? Não, ainda não. Ainda não. Tomando já 2 remédios para baixar a pressão, baixar o colesterol. Por enquanto. Mas se for preciso, a tecnologia tá aí para isso. O né? que importa é a gente ser feliz. Né, vamos ser felizes para combater essa adrenalina, esse estresse, né? Entendeu? Mas voltando a falar da moto, eu boto 200 sim, gente. Na reta, tá? Tem uma curvinha, tem um calango, eu já diminuo ali. Porque daqui a pouco, né, vamos querer fazer isso aí. Aí, você que não sabia, Altair da Italuísa é corajoso, né? 200 quilômetros por hora. Mas é até ilegal isso, né? Mas não tem. Eu não teria coragem de pegar uma carona com você, não, viu, Altair? Sinceramente. Altair, mas a gente vê que você tem um outro lado interessante. Né? Desde quando eu cheguei para aqui, eu vejo em você um homem de fé. De onde vem essa coisa da fé? Você tem uma irmã que é evangélica, Neia, não é? Mas a gente vê que você está sempre muito envolvido com as causas católicas,
não é, nos conselhos. O que é a fé para você? Ô, Miro, eu acho que nós temos a nossa vida orgânica, né? Do pó Você para o acredita pó. que seu sucesso vem também dessa fé? Sempre, Miro. Eu acho que até para mim ter chegado aqui, algo permitiu, Sim. né? Se não quisesse, né, eu não teria chegado. Certo. Então são tantas condicionantes que fazem com que você esteja vivo e respirando. E você tendo fé, voltando a falar da ocitocina, quem é devoto, quem acredita em algo superior, Sim. ele é feliz, Sim. porque ele tem alguém para culpar. Não é, ai, meu Deus, é o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro. Não, não é isso. Então eu costumo dizer o seguinte, que os princípios de um cristão, de quem tem fé, de quem é feliz, é em cima de justiça, empenho e sabedoria, união e saúde. Olha só que interessante, hein? Justiça, J, empenho E, sabedoria S, união U e saúde. Você formou a palavra Jesus. Olha aí. que Então se beleza. você faz isso no tempo certo, Volta de novo isso aí. justiça, empenho, sabedoria, união e saúde. É Jesus. Estou conversando com o Altair, viu? Você conhecia esse lado de Altair? Então, agora você tem que usar isso no momento certo. Certo. Não adianta você querer ser justo no meio de sábios. Você tem que ser justo no meio de tolos. Você tem que se empenhar em cima do que você propõe. Não adianta você querer ser sábio no meio de tolos. Você tem que ser sábio no meio de ímpios. No meio daquele que vem te passar a perna, tenha sabedoria com ele, você vai continuar sendo amigo dele. Então, se você vive em união, é o que nós estamos falando, nosso maior problema das pessoas de bem é falta de união. Sim. Porque se nós nos unimos aqui em Trancoso, nós que nos consideramos de bem, a gente fortalece. E a gente derrota quem está organizado, querendo fazer o mal. Inclusive, Altair, quando você fala sobre essa questão da união, eu costumo dizer que esse distrito que eu estou aqui há 15 anos, vou fazer 16, eu percebo que Trancoso, na minha opinião, nós não estamos vivendo bons momentos em Trancoso. Eu acho que Trancoso já foi mais bem cuidado, ao meu ver. Mas eu vejo que tem uma prática aqui em Trancoso que é dos empresários, além da responsabilidade de pagar seus impostos, certo? Todas as vezes em que há diversas necessidades no distrito, certo? Que é de responsabilidade pública e não vem essas verbas para que estas obras sejam feitas, para que determinadas coisas sejam consertadas, são os empresários que se juntam, que se unem e vão lá e resolvem esse problema. Particularmente, eu sou contra isso. Por que eu sou contra isso? Porque eu torço contra? Não. Porque eu acho que cada um tem a sua responsabilidade. Se você é um empresário que paga seus impostos, certo? Você tem que exigir por direito segurança, saúde, praça bonita, tudo limpo, tudo consertado. Mas eu vejo que é um vício, né? Um vício patriota, né? Dos empresários de Trancoso, de não deixar que esse lugar caia, que a peteca caia, que as coisas se desfaleçam. Inclusive, eu já vi muita gente te procurando e você também é um dos grandes doadores de um monte de coisas aí. E eu acho que vocês milionários dessa cidade, acabam causando no poder público, no gestor, na gestora, sejam eles quem estejam no poder, uma certa zona de conforto. Eu acho que tanto as gestões passadas como estas, ou como esta, eles vivem numa zona de conforto e muitas coisas não acontecem aqui porque eles sabem que vocês fazem. Eu sou contra isso. O que é que você acha disso? Então, realmente, a Bahia tem 417 municípios. Quando o governador lá em Salvador, ele olha para Porto Seguro e principalmente olha para Trancoso, ele fala, Trancoso está tranquilo, lá só tem rico e o rico ajuda. Realmente Pois eles pensam isso. Realmente tem um pouco de verdade, né? Na época da pandemia mesmo me colocaram num grupo de 200 moradores de Trancoso e a gente vê que tem pessoas fantásticas, maravilhosas, com poder aquisitivo muito alto, que se preocupam com o lugar, e realmente o Trancoso A, esse aí que envolve desde
de Itaquena até Taípe ali, tem um perfil muito bom e gera emprego e renda, Sim. tanto para o comércio local como para o entorno todo. Sim. E isso faz com que, de repente, vem menos verba para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, e o próprio prefeito ali, ele vê que ele tem um colégio eleitoral no Baianão ou na sede ali, maior, muito grande, e infelizmente Trancoso, apesar de 30 mil que você falou que tem, vão para urnas aí nem 9 mil direito, você está entendendo? Sim. Então, o próprio desânimo do eleitorado faz com que a gente fique insignificante diante dos olhos de quem está sentado na cadeira ali do prefeito. Altair, nós temos tocado num assunto, quando estamos falando de política e do crescimento de Trancoso, e eu queria saber se você tem feito isso. Na verdade, a gente sabe que muitos investimentos não vêm para Trancoso pelo número de eleitores, certo, que Trancoso tem, né? E eu atribuo isso à falta de exigência de muitos empresários, certo, que dão empregos a muita gente que vem de fora e não pede a essas pessoas seus títulos de eleitores. Eu acho que já passou da hora de empresário como você, como todos os empresários, fazer uma grande campanha, certo, para que olha, nós temos a vaga de trabalho para você, mas uma das condições é que você tire seu título de eleitor para aqui, né? Para Porto Seguro. Você faz isso na sua empresa? Já fez esse tipo de pesquisa de saber se o pessoal que está trabalhando ali, ganhando dinheiro aqui dentro, prosperando aqui, tem seu título em Porto Seguro? A gente tem feito campanhas na valorização do voto. Sim. Esse tipo de exigência eu ainda não tive condições de fazer, porque nós estamos com grande dificuldade de mão de obra. Você acha que é legal isso? Não sei, eu nem sei se é ilegal ou imoral, ou eu exigir isso do colaborador. Nós estamos com grande dificuldade de conseguir gente com capacidade para estar trabalhando nas nossas funções aqui. Porque hoje, para você capacitar um profissional, assinar a carteira dele direitinho e remunerar bem do que ele merece, porque hoje um custo de aluguel em Trancoso tá muito caro. Uma kitnet R$1.500. Não, você não consegue transferir esse custo de mão de obra para o cliente, entendeu? O mercado ele tá numa diversidade muito grande aqui, entendeu? A gente está com essa dificuldade. Então, fazendo mais essa exigente, nós vamos ter dificuldade. Eu estou com vagas abertas para motorista, para operador de MUC, e não estou encontrando ninguém. A gente está buscando fora, e eu fazendo essa exigência para ele transferir o título para cá ainda, vai dificultar mais ainda. Mesmo porque eles esperam a época de eleição para ir passear em casa também. O político de lá vem buscar aqui de graça, entendeu? Tem muito isso. Mas o próprio governo podia pensar em alguma coisa nesse sentido, né? Mas você não acha que essa seria uma ação que faria com que os gestores tivessem um olhar diferenciado para Trancoso? Porque iria aumentar o número de eleitores. Ia aumentar em quantidade, mas entendeu? Um dos maiores problemas também é a qualidade do voto, né? Então, além da quantidade, você tem que procurar melhorar a qualidade do voto. Mas eu acho que essa questão de melhorar a quantidade de voto é uma questão cultural, e eu acho que a gente vai levar muitos anos para mudar a mente das pessoas, né, Altair? Eu não gosto nem de ficar pensando nisso para não desanimar, né? Porque a gente tem que continuar animado. Eu sempre fui voto vencido e aceitei a derrota. Nós tivemos agora, pô, eu não faço contas como você faz, né? E por isso estou com 53 anos e não consegui chegar em 5% de onde você chegou. Mas eu faço contas, não é? Então, quando eu vejo um candidato a vereador agora nessas eleições que gastou R$600 mil, certo, para ser candidato a vereador, e você tem, na verdade, depois dos descontos, vamos botar que vai para R$15 mil o salário de um vereador. Você multiplica 15 vezes 4, vai dar quanto?
600 mil reais. Mas esse cara, esse vereador, se ele ganhasse, que esse vereador perdeu. Ele gastou 600 mil reais e perdeu as eleições. Mas vamos ver aqui, ele gastou 600 mil reais, ganhou as eleições. Mas ele come, bebe, veste, ele tem uma família. Vamos supor que desses 15 mil reais, todo mês sobre para ele aí, depois de todos os gastos, que o cara fica um pouco vaidoso, ele vai mudar o nível de vida dele. Vamos supor que nesses 4 anos, se sobrar para ele, sobra 200 mil reais aí. Se sobrar, o que justifica um cara entrar, né, como candidato e gastar 600 mil reais para ser um candidato a vereador? A conta não fecha, na verdade. Não é. Não... Esse cara mostra que ele não está entrando para ser um bom político. Na hora que você senta naquela cadeira lá, os grandes projetos, né? E não é nem bom a gente ficar imaginando o que passa. O que a gente fica triste é a malversação do dinheiro público, né? O dinheiro, infelizmente, ele não chega direito num posto de saúde ali, não chega direito numa escola, entendeu? Isso é a nível nacional. Quer dizer, nacional não. Você hoje, o Estado brasileiro com um povo mais feliz, nós temos Santa Catarina. Sim, Santa Catarina é um IDH altíssimo, né? E você vê que já tem muito lugar melhorando, né? Até mesmo aqui no Espírito Santo tem muita cidadezinha melhorando. Sim. E eu acredito que é questão de tempo, aqui também vai... É um povo feliz, né? Não adianta. Eu tomo água aqui na periferia e tomo vinho, às vezes, no quadrado, e eu vejo que o povo aqui da periferia, às vezes, é mais feliz do que quem está preocupado com o Brasil que vai deixar para os netos, entendeu? Certo. Eu acho muito interessante quando você diz que essa é a visão que eu tenho também, né? Eu acho que se você vota em mim pela grana que eu estou te dando, você não está votando em Miro, né? Você está votando pela grana. E você tendo grana, mas você não se submeteu a essa prática criminosa, a essa prática, né, corrupta, que é a prática da compra do voto, né? A gente depende das pessoas, mas não pode ficar refém, né? Eu acho que a gente precisa ser previdente e não ansioso, né? Então, a independência e a leveza faz com que você conviva bem com todos, né? Com todos. Então, quando você se submete a fazer negócio com pessoas que não podem aparecer, né? Às vezes você está votando num índio, mas quem vai administrar os interesses é um branco que você não sabe de onde, entendeu? E aí, então acontece muito isso aí. Tá? Altair, nós estamos quase que chegando ao final da nossa conversa e eu percebi uma coisa, que você chegou só, né? Chegou só no seu jipinho ali, de lá para cá e tal. Você não tem a vaidade de andar aí com segurança, para baixo e para cima, com você e tal. Olha, em 2014 a gente eu fiquei 3 horas, né, sob mira de revólver, cárcere privado, e foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, por incrível que pareça. Sim. Porque o rapaz chegaram em 4 e botaram a arma na cabeça e falaram: vim te assaltar. Então, a primeira coisa que eu fiz foi agradecer a Deus. Obrigado, ele veio me assaltar, ele não veio me matar. Sim. E a gente começou a negociar. Sim. De boa, ele não levantou. Eu já estava aqui em 2014, já. Não levantou a voz, negociamos de boa, levou um dinheirinho que ele queria. Sim. E isso serviu de parâmetro para tudo que acontecesse fosse motivo de agradecimento, entendeu? Então, desse limão, sempre uma limonada, né? Eu tinha uma massagista que falava: pior seria se pior fosse. Então, qualquer coisa, independente do que te aconteça, agradeça e aprenda com isso que aconteceu. Então, eu acho que ter que ficar andando com segurança para lá e para cá, eu acho que tira sua independência, sua total liberdade. Isso não pode ser trauma, entendeu? Das coisas violentas que acontecem num país de terceiro mundo, que infelizmente ainda é o Brasil. Graças a Deus, né, nós temos aí 7, 8 anos que a gente está mais tranquilo aqui em Trancoso, né? O motivo a gente, né, não sei se é a questão de segurança que melhorou, o que está acontecendo, mas não tem tido mais esse tipo de sequestro.
mesmo Sim. porque o tipo de moeda, né, hoje, né, tá tudo Você foi pelo sequestrado, banco. não é isso? É, dentro de casa, é cárcere privado, Sim, amarraram sim, a sim. gente e tal, mas a gente conseguiu Sim. negociar bem com a turma lá e deu Quem tudo estava certo. em casa? Nós estávamos em 8, eu, minha esposa, meus meninos, meu genro, Todo os mundo- funcionários, amarrou todo mundo no quarto, entendeu? Mas a gente conseguiu Seu pai manter também a calma. viveu uma experiência como essa. Papai também, só que papai deu aquele acidente que teve que matar o bandido lá. Narciso também, uns anos antes Seu também. pai foi um sniper, não foi? Foi, papai, ele ficou me zoando muito, 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 Foi muito. ele lisou. Disse que eu não tive coragem de fazer o que ele fez. Eu lembro. Seu pai tinha quantos anos quando os bandidos... Na época ele estava com 74, 75 anos, eu acho. Ele estava Isso. chegando na Italuísa, foi isso? Não, ele morava ali. Ele morava tava, ali. Ele estava saindo para buscar leite, aí foi rendido ele e mamãe por dois. Por dois. Dois. E ele deu... Aí o menino levantou, quando levantou para dar uma coronhada na cabeça, ele tomou a arma do menino e Cancelou o CPF dos dois. foi. De um só, o outro fugiu, ele saiu o correndo outro atrás. É. Mas graças a Deus aí. Aí depois que aconteceu com seu pai, que aconteceu tá com você? Foi. Papai foi em 2011 e eu fui em 2014. Ok. 2014. São histórias dele, Altair, da Italuísa. Nós estamos chegando ao final desse bate-papo gostoso, maravilhoso. Né? Altair fala bem, fala muito. O entrevistador quase que não, Isso é águia, moça. que não fala com ele, porque é conhecimento demais. Altair, eu queria que você aproveitasse, né, esses últimos minutos nossos e desse uma palavra para esse lugar que você é apaixonado, que você cresceu, que sua família veio toda para cá. Manda um recado ali naquela câmara, ali para Trancoso. Encosta, leva esse microfone mais para perto de você. Fica à vontade aí. Eu acho que Deus caprichou tanto aqui por essa região, porque ele te dá 30 graus, te dá essa brisa pura, maravilhosa, e a gente tem que agradecer por isso. Aqui é tão bom que quando chove 2 dias a gente reclama, quando dá sol 2 dias a gente reclama. Quando chove ninguém morre afogado e quando dá sol ninguém morre de sede. A gente já teve oportunidade de sair dessa região e às vezes para o sul, não estou falando mal do sul, ou às vezes ir para o sertão, não estou falando mal do sertão, ou até às vezes ir para outros países. Gente, isso daqui, a natureza por si só já é motivo de você agradecer cada dia que amanhece, cada dia que anoitece, que é tudo de bom aqui. Essas atribulações, às vezes os estresses, faz parte da convivência humana. Mas sempre, serenidade na adversidade, né? Eu mesmo que sou motociclista, quando brota uma carreta na minha frente, eu vivendo sereno, eu passo no acostamento e vou embora. Se perder a calma, você não faz nada que serve, entendeu? E eu vejo um futuro muito grande aqui ainda, tem um potencial de crescimento enorme essa região toda nossa aqui. Ok, muito obrigado, Altair. Foi um prazer muito grande ter você aqui conosco. Um prazer muito grande a todos os nossos amigos que têm acreditado nesse projeto do podcast Mentalize. E eu quero dizer que eu estou muito feliz, né, com a solidariedade de todos, né, dos patrocinadores, dos amigos, das palavras de incentivo. Nosso desejo é trazer aqui outros empresários, nosso desejo é trazer aqui o gari, nosso desejo é trazer aqui o funcionário, nosso desejo é trazer aqui a chefe de cozinha. O Mentalize não é um projeto político, o Mentalize é um projeto certo para todos. Então aqui nós não temos essa coisa de que teve uma pessoa que disse que o Mentalize só está trazendo as autarquias. Não, de jeito algum. O Mentalize é um projeto para que você realmente venha pensar, né? Venha mentalizar, venha fazer isso que aconteceu hoje aqui. Confesso que eu cresci muito ouvindo e vendo esse outro lado, né, de um empresário, né, de sucesso da nossa cidade. A todos um forte abraço, muito obrigado a todos os nossos colaboradores. Quero dizer que nesta sexta-feira eu estarei aqui com o Júnior Parabólica, mais um jovem ex-vendedor de pastel, certo? Hoje um grande empresário da nossa
cidade. Mas com Júnior a história, eu acredito que vai ser um pouco diferente de hoje, porque Júnior também é muito político, está na política, é assessor do vereador Saulo, e Júnior também não tem papas na língua, viu? Júnior disse que sexta vai falar um monte de coisa aqui. Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai. Então, não perca, nesta sexta-feira, às 19h30, Júnior Parabólica, no Mentalize. A todos, um abraço e fiquem com Deus.